Obrigado, presidente. Volto aqui à tribuna e gostaria de continuar no mesmo tema, presidente. Nobre deputada Letícia Aguiar, esse material que nós recebemos da professora, né, respondendo ali numa aula, eu recebi um e-mail no dia 28 de agosto, de um morador de Jacareí, Vale do Paraíba. Vocês conhecem muito bem. E ele já falava da sua indignação. Assistiu a aula, viu ali o conteúdo daquela aula e achou um absurdo. E ele continua narrando no e-mail que ele é professor de história também. Recém-formado, recém-professor. Só que a busca dele na sala de aula, e ele foi fazer história porque a busca dele é pela verdade. Ele não está buscando reescrever absolutamente nada. E quando a deputada Janaína Pascoal vem aqui à tribuna, ela fala que tem professor, né, e tem militante que gosta de falar que é agnóstico porque é mais bonito falar que é agnóstico do que falar que é ateu. É claro que vão pegar esse vídeo, vão falar não, que tem diferença e tudo mais. Mas essa é a realidade. Eu queria colocar aqui no telão a descrição. Pode passar outra, por favor, primeiro? Tem outra imagem? Só tem uma? Tudo bem. Já passo, já falo dela. A descrição da professora é que ela é historiadora, de esquerda e agnóstica. Então, vejam só. Uma coisa vai casando com a outra. Uma coisa vai fechando com a outra. Essa publicação aqui está no Instagram da professora. É claro que é uma sátira, uma paródia, mas ela coloca aqui, né, a imagem de Jesus lá no templo, expulsando, né, entre aspas, aí, os vendilhões do templo, e coloca: em tempos de pandemia, quem ou o que seriam os vendilhões chatonildos do templo, que estão causando na coletividade? Eu acho que quem desrespeita o isolamento e sai de casa sem necessidade merece um chicotinho de consciência, né? Não pode bater no amiguinho. E você, o que acha? Já pensou se nós pegássemos aí uma imagem que essa professora idolatra, adora, e fizéssemos uma chacota? Mas eu não quero me ater exclusivamente à fala da professora. Eu quero alertar aqui os nossos pares a que continuemos a cobrar a Secretaria Estadual de Educação. A aula a que essa professora dava naquela data, salvo engano, foi no final de julho. Já tiraram das mídias sociais da Secretaria de Educação. Olha como que eles são céleres. Depois que nós chegamos aqui na tribuna e fazemos a denúncia. Mas por que eu digo que nós precisamos cobrar o senhor governador e a Secretaria de Educação? Porque a professora, ela estava respondendo a perguntas ali na aula virtual e por um acaso surgiu aquela pergunta. Eu quero crer que foi um aluno que estava assistindo, deputado Nascimento, que perguntou. Eu quero crer que já não tinha sido combinado anteriormente que teria aquela provocação e que ela faria aquela colocação de maneira proposital. Eu digo isso por quê? Porque provavelmente no material do professor, no material dos alunos, deputada Letícia, há essas referências, que não é mais antes de Cristo, depois de Cristo, é antes da Era Comum e depois da Era Comum. Quem está pagando por esse material? O povo de São Paulo, o pagador de imposto. Repito, já vimos nessa tribuna outras vezes denunciar materiais didáticos produzidos pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Não é a primeira vez, é reincidência. Então, eu convido os pais de alunos matriculados na rede estadual de ensino que nos mande aí, não, fiscal, dá uma olhada no material escolar dos vossos filhos. Procurem aí e nos mande. Porque essa demanda nós recebemos via e-mail, e aqui eu tenho que agradecer o meu assessor parlamentar, o advogado Bruno de Jesus,
que recebeu essa demanda, prontamente respondeu o munícipe, esse cidadão paulista, e que nos trouxe aqui, e hoje nós debatemos esse assunto, que não é como eu digo, né? Não estou fazendo proselitismo da minha religião, deputado Campos Machado. Eu sou cristão, professo a minha fé e tenho orgulho dela. Eu sou católico. Mas não é isso. Falava aqui, deputada Letícia, para a deputada Janaína, final de semana, jogo há 2 semanas atrás, jogo da Champions League. Liguei para o meu filho, Natan, falei, Natan, vamos assistir a final da Champions junto com o pai? Ele não vai dar, pai. Porque depois do jogo, é hora do culto. A mãe dele é evangélica e ela leva os meninos no culto. Então ele achou mais importante não assistir o jogo da Champions League comigo, porque ao final ele iria professar ali também a sua fé, onde ele vai todos os domingos. Aí me chega na segunda-feira, aí pega a professora agnóstica de esquerda e vai desconstruir tudo aquilo que eu e a mãe dele ensina para ele. Ou o padre, ou o pastor, a liderança religiosa diz para ele. E isso, meus caros, nós vemos em todos os anos do ensino fundamental, do ensino médio, esse anticlericalismo, esse anticristianismo, esse proselitismo contra o cristianismo. Pega aí, olha aqui nessa casa. Eu protocolei um projeto para evitar, essa é a verdade, que Paulo Freire, marxista, seja homenageado mais uma vez como patrão da educação. E quem que eu escolhi para ser o patrão da educação? Um cristão, José de Anchieta, fundador da cidade de São Paulo, que nasceu num pátio do colégio. Já vieram aqui pregar contra... não, mas não pode, porque ele é um padre que escravizava índios, que não sabem minimamente a história do padre Anchieta. Não sabem, mas é claro, é um símbolo cristão. É claro que não vão vir aqui pregar diretamente contra o cristianismo, porque eles sabem que a nossa população é majoritariamente cristã. E dos cristãos, a maior parte é católica, pelo menos se diz católica. E nós vemos dia após dia a nossa fé sendo atacada. E dessa vez, deputado Nascimento da Letícia, pelo Estado. E isso a gente não pode permitir. Precisa usar a palavra? Posso fazer uma parte, deputado? Claro. Gostaria só de endossar suas palavras nesse sentido. A interferência do Estado na família, né? A família é sagrada. O Estado não pode interferir a ponto de dizer como eu, mãe, ou o pai, ou os avós, ou a família, como ela deve criar os seus filhos de acordo com suas próprias convicções, né? Isso é uma prerrogativa que cabe aos pais. É inaceitável ver esse tipo de postura de uma parcela de professores militantes que utilizam do ambiente escolar para influenciar os seus alunos a pensarem como ele. Isso é inaceitável, isso é uma falta de respeito com o indivíduo, com as pessoas, com o próprio senso crítico de cada pessoa. Nós temos que estimular a liberdade de expressão do aluno e não do professor. O professor tem que respeitar a liberdade de cátedra que ele tem em sala de aula, que tem limites. Ali ele é um servidor, ali ele é um funcionário e ele não pode, de maneira alguma, interferir na maneira como eu, como mãe, passo os valores para os meus filhos, né? Isso precisa ser respeitado. E eu não consigo entender, deputado Gil, qual o problema que professores de esquerda, professores comunistas, têm com Jesus Cristo. Jesus Cristo existiu, é fatos históricos, é presença histórica no mundo. Nós temos que respeitar a fé cristã da maioria das pessoas. Nós, enquanto deputados, enquanto parlamentares cristãos que somos, continuaremos defendendo essa tese da liberdade do indivíduo em professar a sua fé. E não vai ser professor esquerdista, professor comunista, que vai dizer como cada mãe e cada pai deve ensinar seus filhos dentro de casa. Isso precisa de limite e nós estamos juntos nessa missão. Obrigado, deputada Letícia. Corroboro com Vossa Excelência. E, para finalizar,
presidente, fiz o requerimento de informação e vou requerer, mais uma vez, os materiais da Secretaria de Educação, porque realmente não vai ser professor esquerdista e não vai ser governador, nem secretário, pelo menos aí, aliados com esses professores esquerdistas que vão aí fazer a cabeça, a mente e os corações dos nossos filhos, deputado Nascimento. Muito obrigado.